Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, Aeroflá por Paquetá. Você concorda? Acha que o jogador que virá para o Flamengo viajará para o Rio de Janeiro amanhã, chegando na quinta-feira aqui ao Rio? Você assina embaixo por um Aeroflá, torcida recepcionar o jogador no aeroporto? Eu vou trazer para vocês aqui os motivos que eu acho que tem que ter. E também falarei o seguinte, vou repetir. Paquetá está contratado e liberado pelo West Ham, inclusive já para viajar para o Brasil. Não tem como voltar atrás. Eu sei que, e olha que a gente, nisso aí, durante todo esse processo do Paquetá, a gente foi o que foi mais cauteloso. Durante muita gente falando, o West Ham aceitou o contrato, aceitou o valor, outros... A gente sempre dizia que era uma negociação difícil. Quem acompanha a cronologia dos fatos, como a gente vem fazendo aqui, sabe do que eu estou dizendo, né? Só que a gente teve a confirmação do representante do jogador, que é familiar do jogador, inclusive, que estava em Londres, que foi para lá só para isso, e que já chegou hoje pela manhã ao Rio de Janeiro. Ele viajou ontem à noite e ainda no aeroporto falei com ele antes dele vir para o Brasil e ele garantiu. Não tem mais nada, tá tudo acertado. Questões burocráticas, mesmo de troca de documentos, valor que vai ser pago no ano que vem, mas isso aí nada impedirá. O Paquetá é jogador do Flamengo e nós vamos explicar para vocês aqui nesse vídeo. Vou pedir a vocês para meterem o dedo no like. Sobe o like, sobe para o canal que vem trazendo informações do Paquetá para vocês desde novembro. Então, vamos rodar a vinheta. Enquanto a vinheta roda, você mete o dedo no like. Sobe, galera. Por favor, dá esse apoio pra gente. Galera, para o torcedor do Flamengo que ainda acredita no Campeonato Carioca, no dia de ontem tivemos dois resultados positivos, né? O Madureira, de forma surpreendente, perdeu dentro de casa e tem dois jogos difíceis agora, que é contra o Vasco e depois fora contra o Volta Redonda. O jogo Volta Redonda jogando em casa é muito forte. E o Madureira teria que vencer um desses dois jogos, senão o Flamengo ganhando do Sampaio Corrêa, o Flamengo se classifica. Nem que seja em quarto, né? Ele pegaria essa vaga do Madureira. Também teve um empate, no caso o Madureira perdeu em casa, né? E teve um empate do outro time, que é o Nova Iguaçu, que briga pela vaga do Flamengo. E aí a gente, eu vou dizer para vocês, cara, o Campeonato Carioca pouco me importa, mas o grande problema, o grande lance disso tudo era o Flamengo ter que ficar disputando um quadrangular para não ser rebaixado, que é óbvio que não vai ser, mas teria que acrescentar num calendário tão lotado, tão tumultuado, em meio ao Flamengo jogando final de Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro começando já amanhã, jogando a Recopa, a final da Recopa Sul-Americana. Quer dizer, o calendário do Flamengo é muito pesado. Você jogar mais 6 jogos para brigar para não cair, e aí, qual é a decisão? Botar o sub-20? Não dá. Vimos que não dá. Vai ter que acabar botando alguns jogadores do elenco principal e tudo, e vai comprometer realmente e muito. Então, se houver uma possibilidade, não pelo tri, né? Que o Flamengo poderia ser tricampeão carioca, o 40º, inclusive, título da competição do rubro-negro, mas para poder fugir dessa situação desagradável realmente, que o planejamento confuso da diretoria do Flamengo, da comissão técnica, nos colocou. E a gente agora precisa realmente se livrar disso. Tomara que dê certo aí, consiga uma classificação. E aí eu não quero nem saber o que vai acontecer depois, mas pelo menos para fugir desses 4 últimos, né? Ter que disputar esse quadrangular que fácil não, cara. Jogar mais 6 jogos contra times inexpressivos e você não poder poupar tanto assim. Enfim. Bom, eu queria fazer uma pergunta para você. Aeroflá por Paquetá. Paquetá viajará quarta-noite para o Brasil, já está definido.
e chega na quinta aqui ao Rio de Janeiro. E eu queria saber de você, você concorda com a Aeroflá? Coloca aí, a Aeroflá por Paquetá, coloca nos comentários, gente, vamos participar, cara. Vamos participar de um momento tão histórico como esse. Você está vivendo a história. Você está vivendo o Flamengo contratando um jogador por 41 milhões de euros. Um jogador que joga na Premier League, é titular absoluto da sua equipe. Momento histórico, um momento que pode mudar completamente. Pra vocês terem uma ideia, ontem teve um debate lá na imprensa de Londres, na imprensa inglesa, em que os comentaristas, o programa esportivo, a menina que é a apresentadora perguntou como é que o Flamengo está conseguindo tanto dinheiro assim? E o comentarista, ele arrebentou. Disse que o Flamengo é um dos maiores clubes do mundo, campeão brasileiro, campeão da Sul-Americano, né? Campeão da Libertadores, um time que tem um faturamento de 250 milhões de euros, ele colocou, eu estou falando, replicando aqui o que ele disse, né? Falou também que o Flamengo ganhou do Chelsea no Mundial de Clubes e que ele estava presente no estádio, então assim, espetacular, a maior torcida do mundo, então ele estava explicando por que o Flamengo tem essa força e que era desconhecida para eles. Agora eles já sabem o que é o Flamengo, o poder financeiro do malvadão, coisa que aqui os caras daqui, ó, da imprensa 011, estão desesperados, cara. Desesperados. Os principais portais do Palmeiras, todos têm que ter fair play financeiro. Eles mal sabem, eles nem sabem o que é isso. Né? Que o fair play financeiro favorece mais ainda o Flamengo. Aí outros colocam, não, fair play financeiro não, os que são mais entendidos, tem que ter limite de gasto, igual a NBA. Aí, meu amigo, NBA é basquete, joga com a mão, entendeu? Futebol, você não tem que misturar o que acontece na NBA, não faz absolutamente menor sentido. Então, os caras estão desesperados. Não vou nem citar o nome dele aqui, tá? O tal do Júnior, que eu não vou citar o primeiro nome, que vive criticando o Felipe Luiz, ontem deitou e rolou, querendo engajamento, falando um monte de bobagem. A gente postou lá nas nossas redes sociais, segue a gente lá no Instagram que você vai ver. Bom, falando sobre o Aeroflá por Lucas Paquetá, já tem até plaquinha pronta. Tá aí, ó. O Chapolin já preparou a plaquinha, Paquemito voltou para casa, Chapolin. E aqui a gente, o Paquetá também já tirou, né, do Instagram dele, o que dizia jogador do West Ham. Ele aqui em cima do nome da esposa, né, ele tinha o nome jogador profissional do West Ham, e ele já retirou esse nome, né, na verdade, porque ele já se acertou com o Flamengo e o West Ham também, e eu vou repetir aqui mais uma vez para vocês. Falei ontem à noite com o representante do jogador que está voltando de Londres, é um familiar do jogador que foi para lá só para poder, como ele mesmo disse, né, desembolar a linha. Né, ele brincou e fez a analogia, já contei para vocês, que já soltou pipa? A linha está embolada assim no chão, então a gente tem que ir lá e desembolar. E, assim, esse mesmo representante, que é familiar do jogador, num primeiro momento, ele não estava confiante do Paquetá vir em janeiro. Ele sabia que o Paquetá viria no meio do ano, isso é fato. Mas ele mesmo dizia, os caras não vão liberar. Não vão liberar. Existe um acordo lá para ele só sair em junho. E acho que o que colaborou muito foi a vontade do jogador. Primeiro, o Flamengo chegar tão pesado, com o valor fixo de mais de 30 milhões de euros à vista, e parcelar só o restante. Por quê? Na Europa, principalmente na Premier League, né? Na Europa toda, mas na Premier League eles são muito rígidos com a questão do fair play financeiro. E aí, o Flamengo chegando com esse montante, ele vai ajudar muito o West Ham nas contratações do clube, tanto nessa janela, se ainda houver tempo, quanto na janela do meio do ano. Aí só fala assim, porque eles precisam de dinheiro. Não é isso, cara. Os caras têm um clube milionário, cheio de investidores e tal, mas não adianta ser milionário se não tiver a receita. Porque o que é o fair play financeiro? Tem que bater despesa e receita do clube. Você não pode gastar mais do que isso, do que o clube fatura. E aí, você tendo uma venda expressiva como essa do Paquetá, com o valor entrando esse ano à vista, eles poderão investir e contratar jogadores, né, na próxima janela. Resta saber se eles vão permanecer na primeira divisão. Né? E aí está o pequeno detalhe que está sendo falado na mídia como um empecilho. Gente, isso não é empecilho nenhum.
O Paquetá já está liberado para vir ao Brasil, o West Ham já vendeu, já aceitou vender, o Flamengo já formalizou tudo, já acabou, não tem negociação. O que o West Ham pede ao Flamengo é que o Flamengo aumente a parcela de 2026, pelo mesmo motivo, que é o fair play financeiro. Porque eles entendem que em 2026, caso eles caiam agora, eles vão retornar em 2026, muito possivelmente, porque é um time que tem investimento, né? E aí, quando chegar no meio do ano de 2026, eles teriam um valor, um montante maior para receber, e aí, de acordo com o fair play financeiro, eles poderiam investir em contratações, sempre equilibrando receita e despesa. Cara, é só isso não vai mudar em nada, né? A liberação já foi feita, questões burocráticas, como mesmo disse o representante que é familiar do jogador e que já disse que tá tudo certo. O Paquetá construiu recentemente uma casa aqui no Rio de Janeiro, vai morar na casa nova. A Duda postou no final do ano passado, né? Finalzinho do ano, mês passado, na verdade, imagens, vídeos do quarto dos meninos e tudo, e a gente sempre trazendo para vocês aqui nos nossos vídeos, ó, tá aí, ó, a casa ficando pronta, Paquetá querendo vir, e a questão toda é que a gente deu sorte que o West Ham venceu os últimos 3 jogos sem o Paquetá, e ele bateu o pé dizendo que não quer mais. Torcedor apaixonado fez campanha para o Paquetá ir embora. A diretoria entendeu que realmente ele permanecendo, ele poderia... não é ser a laranja podre, porque o Paquetá jamais seria isso, né? Mas ser aquele cara desanimado no meio de um elenco que precisa cada vez mais estar com autoestima, com vontade de vencer para poder conquistar os títulos. Perdão, conquistar os títulos não, poder não ser rebaixado nesse ano. Eles estão melhorando sem o Paquetá e estão contratando também. Contrataram aí alguns jogadores já nessa janela e a venda é definitiva. Eu vou repetir aqui para vocês, como disse o representante do jogador para mim. Paquetá é do Flamengo. Não tem como voltar atrás. Isso fique muito claro aqui, porque a gente tem visto algumas coisas na internet e as pessoas tentando colocar dúvida na cabeça do torcedor. Não há como voltar atrás. Paquetá, jogador do Flamengo, viajará amanhã para o Rio de Janeiro e chegará quinta-feira. Aeroflá, sim ou não? Pela vontade que o cara teve de jogar no Flamengo, abriu mão de uma fortuna, tanto da Arábia quanto de clubes ingleses, Chelsea, Tottenham, até um clube italiano também que fez proposta, para ganhar muito mais do que ele vai ganhar no Flamengo. Ele abriu mão de tudo para jogar no Flamengo, para ser campeão, para conquistar títulos. Esse cara merece um Aeroflá. É a minha opinião. Se você concorda, coloca nos comentários, participa aí. Aeroflá por Paquetá. Mete aí nos comentários, deixa o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.